Boa noite, nação. Vamos para as notícias do Flamengo. Deixe seu like e se inscreva-se no canal. Preciso reverenciar. Clássico é sempre um jogo especial, ainda mais quando é mata-mata. Só que em meio a 22 jogadores são raros aqueles que decidem uma partida como essa. Pois então, mais uma vez, é preciso reverenciá-lo. Diferente do último jogo, quem chegou ao Maracanã precisando vencer foi o Vasco. Os cruzmaltinos até começaram atacando e Puma parou em Santos. Acontece que do outro lado do campo o lateral falhou. Começava ali o contra-ataque que chegaria aos pés de Pedro para abrir o placar. Com o Flamengo na frente, o destino permitiu ao Vasco um enredo com um herói improvável. Manuel Capasso, que na partida de ida entregou um gol aos adversários, subiu sozinho e se redimiu no Maracanã. Tudo igual, 1-1. Quem ainda divide opiniões é Pedro Raul. O atacante é o artilheiro dos cruzmaltinos no ano, mas ainda não se firmou. No primeiro tempo, só finalizou uma vez para fora e logo no início da etapa final foi substituído e vaiado pelo torcedor. A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave e ele se esticou, mas não chegou. Fato é que o Vasco voltou do intervalo em busca do gol que precisava. Com menos de 1 minuto, Alex Teixeira colocou a bola na rede pelo lado de fora. Arrascaeta até diminuiu a pressão do rival com essa cobrança de falta. Pumita Rodrigues levou perigo no troco. Até que Vitor Pereira mexeu no time. Uma das mudanças foi a saída de Arrascaeta para a entrada de Matheus França, que no primeiro momento não agradou na arquibancada. Arrascaeta sentiu durante a semana, dores na pubis. Isso é uma coisa que é pública. Mas não demorou para o torcedor perceber que era um bom negócio. Matheus precisou de 4 minutos para roubar uma bola no meio de campo e terminar a jogada sofrendo pênalti. Feliz por entrar bem nessa partida. Ele falou sobre táticas do jogo, me deu total apoio. Meio caminho andado, é preciso deixar a bola nas mãos do artilheiro. Ou melhor, nos pés. 2-1. Na cobrança rápida, Pedro achou Ayrton Lucas, que com categoria carimbou a vaga para a final. Fim de jogo, 3-1 Flamengo. O bom do futebol é isso, né? Que nos dá outra oportunidade. Então a gente foi feliz hoje, conseguiu passar e está em mais uma final. Uma vitória para dar respiro ao trabalho de Vitor Pereira. Classificado à final do Campeonato Carioca, o Flamengo terá contra o Fluminense a 5ª possibilidade de título nesse início de temporada. A expectativa dos rubro-negros é que o final seja diferente dos anteriores. Hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo tão conseguido, mas fizemos 3 golos. E neste tipo de jogo a eliminar, tem que se ganhar o resultado. O resultado era o mais importante e estamos na final. Já o Vasco, com 2 eliminações em 4 dias, rasgou parte do calendário. O cruzmaltino terá quase um mês sem jogos até a estreia do Campeonato Brasileiro. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. A partir de agora, enquanto o Barbieri aproveita o tempo para acertar o time, Vitor Pereira já pode começar a pensar na decisão contra o Fluminense. No último jogo que jogamos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes, que se conhecem muito bem. Muito bem, verdade seja dita, segundo tempo o Vasco estava bem melhor do que o Flamengo quando fez o gol. Quando o Flamengo fez o gol. A Tisson estava lá, a Tisson tem feito os jogos do Flamengo e o Vitor Pereira fala também na coletiva, Tisson, que foram os piores jogos do Flamengo. Mas também por conta das coisas que aconteceram, das escalações. Eu quero ouvir você. Você que fala
sempre o que tem que ser falado. Conta pra gente o que você tá achando dessas escalações, dessas mudanças. Primeiro, dar os parabéns pelas duas torcidas, né, cara? Compareceram em peso. Torcida do Vasco, mesmo com a eliminação, compareceu forte, né, para esse clássico. E realmente foi uma festa muito bonita das torcidas. Agora, em relação à partida, eu acho que o Vitor Pereira ele não está conseguindo encaixar ainda o sistema tático. Primeiro, ele não está ainda encontrando o posicionamento dos seus jogadores. Ele, principalmente quando ele tem que fazer substituição, ele acaba errando demais e não consegue acertar as substituições. Por exemplo, ontem poderia ter feito outras substituições. Logo no intervalo, ele viu que o que ele testou no primeiro tempo não deu certo, que foi a entrada do Cebolinha pelo lado direito como ala. Não estava certo, pô. O Alex Teixeira conseguindo entrar ali, o Picon entrando ali o tempo todo. Então, assim, o Vasco teve boa jogada pelo lado direito do defensivo do Flamengo. Ele já era para ter entrado no segundo tempo com o Varela. Já consertava aquele setor ali. Aí depois ele foi tirar o Rodrigo Caio, que para mim não tem que ser mexido. É um jogador realmente que tem uma leitura de jogo, tem um posicionamento incrível, é líder, é um xerife. E aí ele acabou escolhendo, fazendo com que o Thiago Maia fosse fazer um terceiro zagueiro. Exatamente. Ele fazer um terceiro zagueiro de vez em quando, entrando para ele sair jogando, beleza. Mas ele posicionado lá, ele acabou desguarnecendo aquele setor do Flamengo no meio campo, onde que o Thiago Maia é muito forte, está muito bem naquele posicionamento. Ele acabou fazendo a modificação errada do time do Flamengo. Arrascaeta, vai se cuidar, vai se tratar. Já falei isso aí há uns 15, 20 dias atrás. Desde o outro programa que você vê que você exatamente, falou. porque assim, ele está sendo prejudicado, a carreira dele está sendo prejudicada, aconteceu já comigo isso. A torcida vai ficar sempre feliz contigo jogando e tudo, mas você está sendo prejudicado. E aí a gente sabe que acaba limitando o procedimento dele, principalmente no segundo tempo. Tinha que tirar ele. Ele não era para ter tirado o Gabigol. O Gabigol, fisicamente, ele está bem. Ele sabe provocar ali o adversário. Ele precisa de um jogador que jogue mais próximo dele. Ele precisa de um jogador que saiba servir, porque quando, teoricamente, o Everton Ribeiro joga para aquele setor ali, ele consegue entrar na diagonal, ele consegue entrar em profundidade, o Everton Ribeiro vai pela ponta, ele vem por dentro, ele consegue ter um entrosamento com esse jogador. E aí ele fica muito distante dos jogadores, porque o Vidal fica longe, o próprio Gerson fica longe, aí você só tem um lateral direito para jogar próximo do Gabigol. Então, assim, ele não está conseguindo entender o sistema, o modelo de jogo, cara. Ô, Atício, você estava no Maracanã. Agora. Flávio viu de casa, né? Sim. Eu vi, aliás, vi pela Cazé TV, um beijo pro Cazé, pro Beltrão, beijo. pro Luizinho, pra galera ontem que brilhou muito lá, assim como o Bruna Deltre. E na hora que o Everton Ribeiro foi entrar, a Bruna Deltre foi nele, como brilhante repórter. Eu trabalhei com ela, trabalhei com ela. Beijo pra pra você, Bruninha. Deltre. Everton, sai quem? Everton, não sei. Será que ele fez isso para despistar? Mas só antes Ou será que o Vitor Pereira não... Eu estava lá, fiquei lá, sentado lá assistindo o jogo, tranquilo, lá no camarote. Aí daqui a pouco eu olho pro banco do Flamengo. No segundo tempo, que o Vasco estava superior ali, os 15, 20 minutos, dominando, o Flamengo sem conseguir sair, sem fazer nada. O Flamengo estava apático, o time nervoso, o time realmente sem saber como é que saía lá de trás. Só chutão para frente, só chutão para frente. Aí eu olho pro banco para ver a atitude do treinador. Quero saber como é que o treinador está. Ele está sentado lá, conversando ainda com os seus auxiliares. Cara, ele tem que estar na beira do campo ali, pelo menos tentando dar uma instrução e deixar o auxiliar pensar. Aí ele vai ali no auxiliar dele, no auxiliar, e aí, o que você acha? Beleza. O tempo todo, 15 minutos? Não pode. Com todo respeito. Ele não olhou o gol, você viu? De pênalti. Na hora que o Pedro foi bater, ele olhou pro outro lado. Cara, assim, eu acho que essa questão do jogador não saber quem vai sair para ele entrar, é bom a gente frisar que ontem, pela primeira vez, acho que nos últimos anos, a escalação do Flamengo não vazou antes do jogo. Parece que ele conseguiu contornar essa questão do Será que ele botou a escalação só no vestiário? Eu acho que sim. Eu acho tirou que ele o celular igual as festas do Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que ele fez isso, porque fazia tempo que eu não vi uma escalação do Flamengo não ser vazada. Eu descobri quem é o X9. É mesmo? Pode falar, não? Não, porque eu não tenho provas. Eu descobri, mas não tenho prova. Eu não quero Eu escutei também, eu ouvi umas teorias aí. É essa aí mesmo. Mas isso aí a gente fala em off. Mas assim... Se for lá no meu Instagram, Getúlio_Vargas, tem que se inscrever, curtir uma foto e perguntar no direct. Mas falando sobre o jogo, assim, eu acho que o jogo a gente conseguiu acompanhar momentos diferentes. No primeiro tempo, achei o Flamengo bem. Eu achei que o Flamengo foi bem no primeiro tempo.
um jogo até equilibrado, até o Flamengo fazer 1-0. Depois do 1-0, o Flamengo controlou o jogo. E aí, quando toma o gol de empate, que pra mim é uma falha do sistema defensivo, Pode tomar aquele não gol. pode tomar aquele gol. Ele vem tomando direto, né? O Joãozinho falou Constantemente. isso. E assim, um grande problema desse Flamengo, além de todos os outros que a gente já falou aqui, é a bola aérea defensiva. O Vasco Três zagueiros, no primeiro Lucas jogo, tem 1,80m e pouco. no primeiro jogo, o Vasco já tinha ganhado todas pelo alto. Ontem foi muito semelhante. Acho que um problema de espaçamento entre os zagueiros, toda hora a bola nas costas, ou do Fabrício Bruno, ou do Davi Luiz, que jogou pelo lado esquerdo. E o Davi Luiz, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo, no meu ponto de vista. Você achou? Eu achei. E eu achei que quem deveria ter saído era ele, e não o Rodrigo Caio. A não ser que tivesse alguma questão física. Mas achei o Davi Luiz muito baixo. O Fabrício Bruno estava muito cansado. E o Fabrício, pra mim... Tinha hora que parava. Tinha hora que ele estava lá. Nossa senhora, ele correu muito ontem, fez muita força. Eu achei que o Fabrício foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo ontem. Mas no segundo tempo eu achei que as coisas só mudaram, só começaram a melhorar para o Flamengo quando o Matheus França entrou. Porque até o Matheus França entrar foi Deus. Mas melhorou porque foi uma válvula de escape, porque conjunto não mudou muita coisa. É porque o moleque entrou com gás e realmente uma menção aqui, Santos. A gente fala, pô, tem que fazer um milagre, tem que garantir. Quando tava 2-1, o Vidal foi fazer uma graça, ele perdeu. O André deu-lhe uma burdoada e o Santos fez uma grande defesa no momento decisivo. Agora sim, o gol, né, que o Flamengo fez, o segundo gol, a gente vê... Técnico que não tem tido medo, por exemplo, de tirar os medalhões da equipe, já tirou o Everton Ribeiro até do time titular em alguns momentos, durante a partida tem sacado Arrascaeta, Gabigol, que não estão ali no auge da forma física. E também, antes da bola rolar, o Vitor Pereira fez suspense até com a lista de relacionados. Não divulgou os atletas que estavam à disposição, só foi divulgado com a escalação oficial 1 hora antes da bola rolar. E aí todo mundo viu que o Arrascaeta tinha condição de jogo, Varela no banco de reservas, enfim. Ele meio que blindou a equipe para não ter aquele vazamento de informações, de escalação, então ninguém soube antes da hora. E aí, Diogo Mesquita, o que esperar desse Flamengo, que você até citou agora há pouco o Fluminense, não é o fim do mundo para o Fluminense, mas para o Flamengo a obrigação, aí sim entra aquela obrigação que a gente citou do Palmeiras, para o Flamengo a cobrança e a obrigação é de vencer o Campeonato Carioca depois de tudo que aconteceu. A gente pode julgar se é certo ou se é errado, mas que há a obrigação, ela há, Diogo Mesquita. Olha, Guilherme, eu acho que a gente tem que sempre lembrar também que o trabalho do Vitor Pereira à frente do Flamengo começou em janeiro. Ele está há 3 meses à frente do clube, menos de 3 meses. É que, infelizmente, isso, por conta até do próprio sucesso do Flamengo, esse início de temporada para a equipe do Flamengo, o que foi diferente para todas as outras equipes do futebol brasileiro que só estão jogando seus estaduais. A equipe do Flamengo, além dos estaduais, teve a Supercopa do Brasil, teve a Recopa Sul-Americana e teve o Mundial de Clubes. E é lógico, no início de trabalho, os resultados, o futebol demora sim um pouco mais para aparecer, mas por conta dessas grandes competições, a paciência fica um pouco mais curta. Se fosse um tropeço na primeira rodada do Campeonato Carioca, seria recebido de uma forma, mas uma perda de um título em sequência de outra perda de um título, o negócio fica um pouco mais intenso. Mas é um início do trabalho. Você citou as alterações, as mudanças que o Vitor Pereira está fazendo, e foi por isso que ele foi contratado. Se é para manter o mesmo estilo, o mesmo jogo e as mesmas ideias, não precisava ter se trocado o treinador no Flamengo. Aí entra uma outra discussão se era certo ou se não era certo trocar o treinador, mas a diretoria do Flamengo quis, ou seja, agora está recebendo o que contratou, as ideias que contratou, e tem que agora bancar o treinador Vitor Pereira nesse processo de reformulação e esperar que os resultados aconteçam. Se a gente for lembrar, até o próprio Deus da Gávea, né, o Deus recente, o Jorge Jesus, no início dele no Flamengo, depois do segundo mês, eu lembro uma partida de Copa Libertadores, ele voltando para o Brasil com protestos da torcida no aeroporto, ele foi questionado no início de trabalho. Todo treinador tem um tempo para que aconteça, para que apareçam os resultados ou para que não apareçam os resultados, para se consolidar
constatar com certeza que ele não deu certo. Mas eu acho que ainda é muito pouco tempo, o tempo que Vitor Pereira teve. Talvez a pressão esteja tão grande porque esse tempo curto teve no meio dele Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. E aí, Márcio Reis?